Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. De volta com a beleza do Gita, nós vimos no verso 26 que um sábio não deve criar confusão no intelecto dos não sábios, digamos assim, né? O sábio, aquele que possui, né, este claro, firme e sempre presente conhecimento a respeito daquilo que ele é e tudo é, né? Ele se torna uma pessoa sábia. Sábia é aquele que sabe. Ele sabe o quê? Ele sabe o que ele é, que é o que todos e tudo é. Né? Então, ele não deve criar confusão no intelecto dos ignorantes, né? Que estão presos nas ações e seus resultados. Né? Não pode jamais tentar dizer, para de fazer ação, né? E também não pode estar ali a dizer assim, permaneça na ação para sempre, né? Naquele momento, naquele contexto, o Lord Krishna estava tentando, né, aconselhar, né, dar um conselho a Arjuna de fazer ação e não cair numa inação que teria sido desastrosa, né? Então, um sábio, em geral, ele não deve criar confusão nas pessoas apegadas à ação. Isso aqui é porque o Arjuna estava querendo encontrar uma saída, ele estava gostando da ideia da inação, né? E o sábio, ele sendo um grande modelo para a sociedade, né? Um ídolo, né? Um modelo, né? Ele precisa desempenhar os seus papéis sociais com disciplina, com dedicação, com eficiência, para servir de exemplo, né? Para inspirar os Anyanis, né? Para dar uma ideia a eles que o Yani é uma pessoa normal, como qualquer outro. Ele só tem um determinado conhecimento que a maioria das pessoas não tem, e este conhecimento é muito libertador, mas, a parte disso, né? Ele é uma pessoa normal, e o Lord Krishna, como um avatar, estava ali demonstrando ser simplesmente um motorista de Arjuna, né? Fazendo diversas tarefas inerentes àquele papel de motorista da carruagem de Arjuna. Inclusive, né? Lubrificar as rodas, dar comida para os cavalos, né? Etc, etc. Deste modo, Krishna adverte que o sábio, o Yani, deve ser muito cuidadoso a respeito de dar conselhos para as pessoas na sociedade. Por quê? Porque o melhor conselho, né, é o exemplo, né? O exemplo da pessoa, né? Então, se você vê um pastor, né, ou qualquer pessoa, né, relacionada a essas igrejas ou círculos espirituais, eles podem ser grandes speakers, né? Oradores, mas é muito importante, né? Observar se eles realmente vivem o que eles falam, né? Ou não, porque se o pessoal começar a observar que eles falam uma coisa, mas eles vivem uma outra, aí a confusão é generalizada, né? Um Yani que faz discursos ao públicos deve ter muita responsabilidade ao ensinar a sociedade, isto é, ele não deve dizer a todos que abandonem as ações ou que fique preso nas ações. De novo, dentro do contexto de ação e inação, em geral, o Yani, né, que fala, né, que compartilha,
que ensina deve tomar muito cuidado e deve ser muito honesto, né? Essa responsabilidade e honestidade intelectual precisa estar muito presente, senão o Yanni ele começa a produzir, né, provocar situações conflitantes. Eu vi um cara, por acaso hoje eu entrei no Facebook, eu abandonei o Facebook porque o Facebook ocupa muito tempo e tem muita gente lá chata, né? Quando aparece alguém no Facebook que faz uma postagem mais ou menos legal e eu quero responder, eu já fico assim, será que eu vou entrar nessa? Porque no momento que eu aprovo a publicação e eu começo a responder, aparece um monte de pessoas iluminadas dando, né, as suas opiniões, né? E aí, quando você vê, eles começam a jogar aquelas noções e conceitos deles, né? E ficam fazendo confusão no nosso Vedanta Brasil, né? Confundindo a mente das pessoas, dando os conselhos que não procedem dentro do contexto dos ensinamentos dos Upanishads e do Vedanta, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente ensina, a gente se expõe e a gente precisa tomar muito cuidado para não dizer coisas que possam criar karmas e confusões, né? Karmas conflitantes e confusões, conflitos, né? Entre o que o Yanni diz e o que ele vive, né? Ele jamais deve dizer às pessoas o que fazer, o que não fazer. Ele deve tentar ajudar as pessoas, né, a desenvolverem a capacidade de escolherem e decidirem o que fazer e o que não fazer, né? E neste tema do karma, da ação, né, quem sabe, né? Quem sabe se é o momento da pessoa paralisar todas as ações ou é o momento da pessoa entrar no mundo das ações, já que ela ficou fora das ações por muito tempo, né? Ou se ela simplesmente, né, deve permanecer nas ações e não pensar na inação, pelo menos pelo momento, né? Então, existem esses contextos, né, nos quais o Yanni se submete naturalmente, principalmente um Swami, dentro do contexto da cultura hindu védica, né? Ele é quase como um conselheiro da família. Todos vão lá pedir conselhos aos Swamiji, todos os Swamis acontecem isso. Então, a respeito das ações, se as pessoas forem maduras, elas vão abandonar a ação. Isso é perfeito. Uma pessoa madura, quando abandona a ação, uau, né? Beleza, né? Mas se ela abandonar a ação prematuramente, grande problema. Eu tive uns debates, umas trocas, né, ali também sobre isso, né? Abandonar a ação, abandonar isso, preciso das escrituras, preciso de um professor, não preciso, estou de saco cheio, eu vou chutar o balde, não quero fazer mais nada. Aí um chega e diz assim, o caminho é não fazer mais nada. Aí eu parei de fazer, parei de buscar, aí eu realizei. Então, você não sabe, né, o que dizer, né? Você não sabe o que dizer, porque você não está dentro da pessoa, né? A maioria das pessoas, né, elas não são maduras, e quando elas começam a dizer que o caminho é não fazer nada, você fica logo, né, o Yanni fica meio desconfiado. Primeiro, será que a pessoa realmente tem a experiência que o melhor é não fazer nada? Funcionou para ela? E mesmo que tenha funcionado para alguém, será que é alguma coisa para sugerir de modo genérico a todos, né? A grande falha, né, desses comentários que nós encontramos no mundo espiritual, aí, nos círculos espirituais do caminho direto, né? Suspenda a busca, porque a busca é o grande problema. Suspenda a investigação, você já é isso, né? A busca é o grande problema. Mas se a pessoa estiver realmente madura, é a questão da fruta madura, né? Agora está em período de manga, que eu tenho algumas árvores pequenas de manga, eu vou lá, vou ver a manga, né? Eu tenho que tirar ela antes dela cair, senão ela fica machucada e ela não é tão boa, né? Mas eu sei que quando ela está madura, ela cai, né?
Então, uma fruta madura, ela simplesmente ela cai. Uma pessoa madura, ela naturalmente ela se afasta de um estilo de vida muito rajásico, né? É natural, né? Ela é madura, ela quer preservar mais tempo para o Yin Yoga e ela vai reduzir o Karma Yoga naturalmente, né? E aí ela vai entrar no Shravana, Manana, Nididhyasana, né? Sugerido pelos Upanishads. Mas imagine que uma pessoa não esteja pronta para isso, né? E o guru deu um ensinamento genérico, né? Dizendo assim, todo mundo para de entrar, para de fazer Karma Yoga, né? E vamos todos entrar no Jnana Yoga, né? Então, vai ser eficaz? Não, não vai ser eficaz, porque cada pessoa, né, ela está num ponto, num estágio de desenvolvimento, né, único, né? Então, é aquela, acho que nós vimos na semana passada, eu não sei se é aqui ou no meu grupo em inglês, né, o fato de que as pessoas, né, elas estão em estágios diferentes e os ensinamentos, eles parecem ser contraditórios, e um dos motivos dessas aparentes contradições é o fato de que as pessoas estão em estágios diferentes de desenvolvimento. É aqui que nós vimos alguns versos sobre as aparentes contradições, foi, né? Então, uma pessoa tem mulher, tem duas mulheres, como eu costumo dizer, né? Tem duas mulheres, tem duas sogras, 4 filhos, e etc., e começa a pensar que, não, eu sou uma pessoa madura, eu devo abandonar o karma e eu devo me tornar um sannyasi, né? Então, não, a pessoa tem uma responsabilidade enorme, né? Mais ou menos o que o Papa Jimmy disse, volta para o Brasil e cuida do seu filho e faça disso a sua sadhana. Muitos de nós não pensamos em coisas negativas, não porque sejamos santos e tudo mais, mas porque não temos tempo para pensar. Mas uma pessoa imatura, sem preocupação familiar, sem estar acomodada com seu filho, bem resolvida com sua filha, etc., como também não pode cuidar dos pais, o que levará a decair no karma com o tempo sobrando e sendo imatura, não conseguirá seguir o Vedanta. Então, ele dá um exemplinho aqui, né? Que a maioria das pessoas são rajásicas, as pessoas realmente ativas no mundo são rajásicas, elas não têm tempo para pensar em bobagem, né? Para ficar, né, criando problema. Me faz lembrar do tempo com o Osho Rajneesh, que ele chegava lá e a orientação é, arruma um trabalho para você aí. Todo mundo engajado trabalhando. Ele dizia, se você ficar no acha dando bobeira, a sua mente vai começar a pensar bobagem e você vai criar encrenca para os outros, né? Mas as pessoas ativas, elas não têm tempo, né? Se você fica ocioso, sem nada para fazer, você começa a ficar produzindo delírios, ideias, né? Fantasias, suspeitas, e etc., né? Então, essa pessoa, nesse estado ocioso, apático, delirante, de não fazer nada, ela não vai estar qualificada para estudar, contemplar, refletir e assimilar o Vedanta, né? Vedanta requer um determinado tipo de mente que é altamente satívica, que é muito diferente do que uma mente passiva, uma mente tamásica. Muito embora, aparentemente, o indivíduo tamásico possa, externamente, parecer ser um indivíduo satívico. Isso me lembra, quando eu vim para o Brasil 7 anos atrás, 7 ou 8 anos atrás, pela primeira vez, eu fui morar lá em São Francisco Xavier, no interior de São Paulo, perto ali de São José dos Campos, né? E eu passava de carro, aí eu via aquelas pessoas da roça, algumas delas pegavam um banquinho e ficavam sentada, assim, vendo os carros passarem, né? Simplesmente vendo os carros passarem, curtindo. E eu falava assim, pô, mas que bacana essas pessoas, né? Será que elas são pessoas realmente tão, né, bem resolvidas, tão contemplativas, tão meditativas, né? Tão satívicas, né?
Mas não, né? Não é que eu tenha pensado isso, eu fiz simplesmente essa analogia, que externamente elas parecem pessoas, né, muito tranquilas, né? Porque uma pessoa rajada que não consegue puxar um banquinho e ficar sentado o tempo todo simplesmente, né, vendo os carros passarem e sabe lá o que eles estariam, ou estão, ou ficam delirando, né? Pensando, né? Mas aparentemente não tem energia para sair do banquinho, né? Fica sentado ali, né? Então, não, tem uma diferença internamente muito grande entre uma pessoa tamásica e uma pessoa satívica, né? Então, se uma pessoa não tiver essa mente satívica, ela não vai estar qualificada para iniciar o Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta. Então, o caminho qual é? Uma pessoa tamásica precisa desenvolver rajas, precisa de enganjar o mundo, interagir com o mundo, ser dármica, e depois, devido aos seus méritos, entrar em contato com a ciência do Karma Yoga, transformar as suas rajas, né, movidas por desejos, em ações, né, movidas pela devoção à vida, devoção a Ishvara, e neste modo a pessoa vai crescendo e aí ela desenvolve sattva guna suficiente para entrar no Shravana, Manana, Nididhyasana, né? Você não pode simplesmente, né, dar conselhos, tem que ficar observando. Você diz para ela, faça as suas coisas, continua, né, nas suas atividades, inclusive, faça as suas sadhanas espirituais. Tudo isso serve de apoio, de preparação, e, em seu devido momento, você entrará no Shravana do Vedanta. Krishna recomenda desta forma o Karma Sanjana, o que significa, quer dizer, aquelas pessoas que ainda estão interessadas na ação e seus resultados, veja bem, as pessoas jamais estão interessadas e motivadas pela ação, somente pela ação. Ninguém faz nada que não seja, né, visando os resultados das ações, né? Então, aquelas pessoas que estão ainda investidas nas ações, apegadas nas ações e seus resultados, né? Aquelas pessoas que estão ainda investidas nos resultados das ações, né? Elas se tornarão pessoas mundanas, ligadas a muitas atividades. Por estarem apegadas a essas atividades mundanas, elas demonstram estar interessados também em resultados mundanos, naturalmente. As pessoas que estão interessadas em atividades religiosas, como os rituais védicos, né? Elas estão interessadas em resultados mundanos, né? Muitas delas, porque elas fazem os pujas delas para obter coisas mundanas também. Mas elas estão, né, já integrando o elemento criador na sua equação de vida, né? Eu quero o que eu quero, eu preciso, né, de uma coisa mundana, mas é uma coisa mundana justa, é uma coisa mundana moderada, né? Todo mundo precisa de uma casa. Então, as pessoas sempre fazem o que fazem, né, visando um resultado, seja eles Dharma também, né? Dharma requer, né, o melhoramento pessoal, né, o desenvolvimento desta habilidade de interagir com o campo, mantendo esta harmonia cósmica, né? Também requer ações, né, embasadas numa determinada compreensão, né, e permeadas por um espírito de devoção. Algumas ficam presas somente no Artha Kama, que é segurança e prazeres sensoriais. Elas possuem uma orientação materialista e Krishna não critica as pessoas materialistas. Né? Curioso, né?
Lord Krishna não critica as pessoas materialistas. O que é uma pessoa materialista? Ah, eu quero um segundo carro, eu quero isso, quero aquilo. Sim, mas eu quero até mesmo outras coisas, entendeu? Até mesmo outras coisas. Então, uma pessoa materialista, por exemplo, digamos assim, uma pessoa que tenha um interesse espiritual, né? Mas ainda assim a pessoa tem um desejo muito grande, né? Por um relacionamento íntimo, né? Então, o que essa pessoa vai fazer? Eu passei por isso, teve um período na minha vida, eu passei tão distante de ter relacionamentos, depois de tanta encrenca que eu vivi através de relacionamentos, aí tem um período lá, eu falei, não quero mais saber de relacionamento. Aí depois começou a voltar o desejo por relacionamento, né? E aí eu fiquei decepcionado comigo mesmo, Felipe e família, porque eu falei assim, putz, eu pensei que eu tivesse transcendido o desejo por relacionamento, né? Aí eu tive que ser honesto comigo mesmo, dizer assim, não, o que eu quero é relacionamento. Eu não acho, eu estou fazendo isso e aquilo, mas eu quero um relacionamento. Né? Então, a gente tem que ser honesto. E imagina se tivesse o meu guru me dando chicotada porque eu quero um relacionamento e eu devia querer somente moksha. Né? Não. O Yanni, o sábio, não deve jamais criticar. Né? Krishna não critica ninguém por isso, pois eles não são o que você chama de errados ou pecadores ou qualquer coisa. Eles são simplesmente pessoas ainda um pouco imaturas. E todo mundo passa pela imaturidade para chegar à maturidade. Não é assim? Quem é que chega à maturidade sem passar pela imaturidade? Então, essas pessoas, não são pecadoras, não são pessoas ruins, né? Elas são simplesmente imaturas. Elas são como as crianças que não sabem ver essas pessoas. Nos velhos tempos se vendiam esses balões, os balões com gás dentro, né? Se você larga a linha, o balão vai embora. Então, são como as crianças que pedem um balão. E você sabe que o balão não vale nada. O balão, né, você compra com uma rupia naquele tempo, ou menos, né? Você pode falar para ela assim, não, minha filha, meu filhinho, não, o pai não vai comprar balão, não, mas o pai vai te dar uma mesada bacana de R$ 100, né? Amanhã, que amanhã é sexta-feira, eu vou te dar a sua mesada de R$ 100. Mas o balão não, por causa de motivos que eu não quero nem te explicar, tá? E a criança não, ela fica desesperada porque ela quer o balão. Ela não se dá conta que com R$ 100 ela poderia comprar 100 balões no dia seguinte, né? Mas ela ficou fixada no fato do balão, muito embora o balão não seja uma coisa muito valiosa, né? Então, as pessoas imaturas, elas estão investidas, desejosas, fixadas em coisas que não possuem muito valor, né? Mas a gente não pode condenar ninguém, né? Porque a maturidade, ela é um processo natural, espontâneo, ela vai crescendo, né? Naturalmente, não pode ser forçada. Mas a criança é incapaz de apreciar aqueles R$ 100 que poderiam comprar 100 balões, porque ela quer um balão, ela é infantil. E no caso desta criança que quer apenas o balão, você não pode, não tire o balão da mão da criança, mas comece a incentivá-la a desenvolver desejos por coisas realmente mais valiosas, né? Deixa o balão, começa, né, a motivá-la, inspirá-la por outros tipos de brinquedos superiores que irão aguçar, desenvolver melhor o intelecto da criança, né?
Mas tem pessoas, 18 anos, né? 18 anos de idade, que é a idade, né? Se tornam maior de idade, como diz no Brasil, né? E ainda assim, quando pergunta aos pais o que você quer de aniversário, meu filho, minha filha, ele diz assim, eu quero um balão com gás, né? Então, isso é lamentável, né? A pessoa que está sempre ali, né? Pendurada na árvore e não amadurece nunca, né? Imagina uma fruta que está sempre ali e jamais amadurece. Todos os seres humanos são mais ou menos como bebês do ponto de vista espiritual. Eles estão interessados em balões, depois em outros brinquedos, e outros, e outros, e outros, depois em intimidade, em dinheiro, aí depois eles querem família, né? Isso tudo é parte desse estágio chamado espiritualmente de infância espiritual. Estar na fase da infância espiritual não é pecado. E nem precisamos de ter um complexo de inadequação. A gente não precisa de desenvolver um complexo, eu não sou, né, maduro o suficiente. Né? O que tem de errado comigo que eu não tenho essa maturidade ainda? Agora eu tenho outro problema. Não somente eu tenho, é o fato que eu ainda não tenho toda a maturidade, né? Agora eu tenho um problema em cima do fato de ser infantil, que é o fato de não aceitar o fato de ser infantil, de não ser maduro. Né? Então, a coisa fica mais complexa. Marcelo. Então, os sábios, como Marcelo, jamais fazem as pessoas se sentirem inadequadas, não é, Marcelo? Elas já são cheias de outros problemas, outros complexos espirituais. Imagina se o guru começa a condenar ela por ela não ter maturidade, né? É um complexo, uma culpa adicional a mais. Né? Em vista disso, os Vedas encorajam todas as pessoas, né, a realizar o karma, viver o karma, né, estar, né, desenvolver o propósito da vida. E aí, neste processo, você vai atrás do mesmo artha e kama, você vai atrás do mesmo dinheiro, você vai atrás da segurança, de todas as suas necessidades, você vai viajar com a família para passar férias, né? Os prazeres da vida que o dinheiro permite, né? Então, o encorajamento aqui é que todos vivam no mundo, né? E simplesmente, né? Você faz isso dinâmico e moderado, genuinamente moderado. Não, eu preciso de para o segundo carro, né? Para a família, porque agora a família cresceu, né? Mas aí eu falo assim, mas eu já tenho um carro bom, né? Eu já tenho uma SUV, né? Agora, o segundo, eu quero um carro melhor ainda, né? Aí eu passo esse mais velho, que é uma SUV, eu passo para minha esposa, né? E agora eu compro uma super SUV, né? Então, isso já é um desejo que não é realmente genuíno, porque se você já tem um carro bom, você precisa de um segundo carro, poderia ser um carro médio, né? Não é genuíno, não é moderado, né? Ele não é moderado, está exagerado também, né? Primeiro, porque genuinamente talvez a família pudesse ser mantida com um carro só, né? Por exemplo. Então, tudo precisa ser moderado, genuinamente moderado, né? Legitimamente dármico, né? E aí o indivíduo vive transformando a sua vida em prática espiritual, enquanto que cuidando das necessidades de segurança e prazeres, artha kama, né? Krishna irá falar muito disso no capítulo 6. Aí o Swami diz, eu sou a favor também, desde que seja na forma de prazeres dos sentidos legítimos, porque os prazeres dos sentidos legítimos
também são a glória do Senhor. Olha que bonito, né? Então, essa ideia de que um ser espiritual é uma condenação a algo que foi criado pelo Senhor, a algo que foi criado por Deus. Deus nos deu 5 sentidos, né? E através desse sentido, né? E cada um de nós desenvolve, né, suas próprias preferências, né? Então, se uma pessoa gosta de uma feijoada, né, então ela vai, né, curtir um prazer em Paulo que se faz a feijoada. Eu nem lembro mais, eu morei um período em São Paulo. Quando chega naquele dia, né, você vai comer uma feijoada com seus amigos, né, você vai desfrutar de um grande prazer sensorial, porque você é um amante da feijoada, né, por exemplo, né? Então, tudo isso é a glória do Senhor, os 5 sentidos que nos permite experimentar as coisas que nos dão prazer e as coisas que não nos dão prazer, a gente procura evitar naturalmente, né? Então, desde que tudo isso seja moderado, ela vai ser legítima, né? Portanto, Krishna diz que para não confundir as pessoas, dizendo para elas que elas precisam renunciar, que elas precisam desenvolver o não apego, elas precisam viver no não desejo, né? Nenhum desejo, vairagya total, né? Você não pode dizer para elas, seja um renunciante, seja despassionado, abandone o interesse por isso e aquilo, volte sua mente totalmente para as escrituras, né? Abandone tudo que te dá prazer sensorial. Não, a gente não pode falar disso, porque tudo isso precisa cair por si, naturalmente, do mesmo modo que uma fruta cai quando ela é madura. Quando o indivíduo é maduro, naturalmente, né, ele já não tem tanto interesse pelos objetos de prazeres sensoriais. Ainda assim, ele pode curtir uma refeição boa, né, entre outras coisas. Não diga para eles pararem de se envolver com a vida, né? Não diga para eles renunciar à interação com o mundo. Encoraje as pessoas, né, pedindo que elas façam seus karmas sempre com dedicação a Ishvara, né, com o espírito do Karma Yoga. O que você tem que apresentar não é renúncia e Vedanta. Isto porque muitas pessoas perguntam se todos os estudantes universitários devem ser ensinados sobre Vedanta. Então, ele está dizendo aqui que o que você precisa apresentar para as pessoas, em geral, não é o Vedanta ou a renúncia do mundo. O mundo é o problema, o mundo, a felicidade não existe no mundo, não existe nos objetos, né? Venham para o Vedanta. Você não faz isso, né? Do mesmo modo, né, que você não vai querer impor o Vedanta em todos os cursos universitários. E parece que tinha essa proposta em alguns momentos lá na Índia, que todas as universidades ensinassem também o Vedanta. E o Swamiji diz que não, isso é absurdo, né? As pessoas estão na universidade para aprender outras coisas, não para aprender o autoconhecimento. Elas podem, sim, ter uma outra, isso não significa que seja em detrimento aos ensinamentos, né, que irão formar a sua profissão. Já que estamos todos no final dos anos 70, resolvamos nossas vagas. Nosso aprendizado de Vedanta é muito benéfico, mas imagine você ensinando Vedanta, para estudantes universitários. Como seria, né, ensinar Vedanta para estudantes universitários?
Eu já desencanei completamente. Eu tentei falar de Vedanta com algumas pessoas por aqui, quando eu dava carona. Algumas das pessoas pareciam interessadas. Sim, depois ninguém tinha nenhum interesse, no final das contas, né? Então, vai ensinar Vedanta para quê? Para quem? Aí eu tive um problema com o meu galinheiro, eu tinha um galo que ficou adâmico, eu tentei ensinar Karma Yoga para o galo, foi um maior fracasso também. Então, eu parei, desencanei com essa história de querer apresentar o Vedanta para as pessoas. Vocês estão me ouvindo? Ó, quando eu fizer piadinha, vocês têm que dar uma risada, senão eu fico sem jeito, hein? Uma risadinha, por favor. Ok. Ok. Isso é uma coisa, é um tópico, né, curioso, porque quando ele fala que os cursos universitários não podem ensinar Vedanta, porque não procede, não é adequado, né? Mas ainda assim nós sabemos porque eles estão lá para obter uma profissão, para poder estabelecer, né, os valores de arta e kama, né, e poder família entrar naquele outro ashrama, né, que é o provedor de família. Você está ensinando o cara a renunciar, a renúncia, né? Não faz sentido, é contraditório. Mas isso não significa dizer que todo indivíduo, na infância, deva, né, ser educado também espiritualmente, para que ele não tenha que esperar somente até a aposentadoria para entrar em contato com a ciência da espiritualidade, né, de formação de cada indivíduo, né? Aí ele pode seguir, né, a sua espiritualidade, a sua religião, desenvolver, né, todos aqueles valores religiosos, espirituais, mas não misturando com o currículo da universidade, que é dedicado para a Artha Karma, né, estabelecimento de uma profissão que possa, né, prover dinheiro, né, para ele haver uma casa e iniciar uma família. O que você deve ensinar é que siga a busca pelas seguranças e prazeres, busque Artha Kama, se divirta, tenha entretenimento, e a busca da segurança, e junto com esta busca do prazer e da segurança, você adicione o Dharma, que é simplesmente uma compreensão que vai permitir a você buscar a mesma segurança e entretenimento, mas buscar de um modo tal que aquilo já é o Dharma, já é a busca pelo Dharma, porque é o modo qual você busca segurança e entretenimento. Você busca tudo aquilo, nada muda na superfície, mas dentro de você, você está buscando o Dharma, porque você busca a mesma segurança e entretenimento, mas de modo absolutamente dármico e com uma determinada atitude, levando em conta o benefício do coletivo, entre outras coisas. As suas buscas por Artha e Kama, dessa, se transformaram em busca do Dharma, né? Que é esta atitude, né? E esta compreensão que vai neutralizando as emoções negativas, são as ações e seus resultados, né? Você vai adicionando, adiciona o Dharma, adicione outros valores juntamente com a devoção, e aí, uma vez que a pessoa saiba, compreenda a ciência, né, a ciência de Deus, a ciência de Ishvara, Jiva, Jagata, aí ele pode correr atrás de tudo. Pode correr atrás de um segundo carro, um terceiro carro, né, uma casa de campo, uma casa... Faz tudo o que você quiser, né? Você está aqui para você se satisfazer até que você desenvolva
uma certa maturidade e comece a buscar aquilo que realmente tem mais valor. Mas até então, busque aquilo de menos valor, mas busque com atitude e com a compreensão do yoga, que é o Karma Yoga. Tá? Muito simples. Para se fazer um estudo apropriado, é necessário um guru para que as escrituras sejam estudadas apropriadamente, sem que elas pareçam ser contraditórias. Krishna diz que um professor espiritual não deve encorajar, né? Um professor espiritual não deve encorajar o abandono do karma, da ação, como não deve criticar os rituais espirituais, os pujas, nem criticar as pessoas que visitam o templo. Se isso não deve ser feito, o que você deveria fazer? Incentive. Sim, legal, né? Faça todas as suas atividades. Você está indo para o Disneylândia, né? Você está indo para onde? Eu vou viajar com meu namorado, minha namorada, a gente vai fazer uma viagem nos Estados Unidos, fazer 2 semanas lá em Miami. Que bacana, que lindo, que bacana, né? Imagina, um guru, um sábio dizendo isso, né? Que lindo, Felipe, que legal, você vai viajar com sua esposa, fazer um tour nos Estados Unidos de 1 mês, né? Gastar um dinheirão lindo, maravilhoso. Mas é isso que o sábio deve fazer. Por quê? Faça tudo, faça de modo dhármico, com o espírito do Karma Yoga, né? De modo que amanhã, você queira fazer coisas mais sábias, né? E mais maduras, né? Você tenha desejos mais maduros, mais valiosos, né? Quer ganhar dinheiro? Incentive. E se você ganhar dinheiro, não esquece, você tem que doar. O dinheiro tem que circular, a energia tem que circular. Não fica retendo tudo, né? Doe um pouco de dinheiro para o Vedanta Brasil, está dizendo aqui. Olha, você que botou isso, Marcelo? Não? Alguém editou aqui na minha página. Está dizendo aqui. Aquelas pessoas que estão apegadas ao karma, karma pala, onde é que está? Se ele quer ganhar muito dinheiro, incentive, mas coloque uma palavra para ele, diga que você precisa, você pode doar algum dinheiro para o Vedanta Brasil, pois seria útil. Com aquelas pessoas que estão apegadas ao karma e seus resultados, os anyanas, a ignorância, que ainda estão no estágio de alta ignorância, não lhes crie conflito, não crie sentimento de inadequação, enfatizando demais a renúncia, não. Isso é uma coisa que eu tive que aprender também, gradualmente. Eu sou tão grato, principalmente pelo Swamiji, Swami Paramarthananda, porque no início eu também tinha aquela arrogância de achar não existe estudantes maduros nesse mundo, né? Eu peguei aquilo um pouco com James Swartz, né? Ninguém quer fazer o trabalho, ninguém é qualificado, não existe pessoas maduras, ninguém quer o autoconhecimento, né? Tem guru que realmente pega pesado e passa um pouco desse sentimento de inadequação, né? De insuficiência, né? E aqui o Swamiji dá um show, né? Dizer, não, você simplesmente, né? Jamais faça isso. Não lhes crie conflito, enfatizando a renúncia. Imagina dizer, não faça isso, seja um renunciante. Você não pode forçar a maturidade, você não pode forçar a renúncia. Ela irá acontecer por si, né? O guru tem que aprender isso também. O guru tem que aprender também, tem que crescer, né? Não ter nenhuma expectativa e jamais querer dar um empurrãozinho no estudante,
Não dá para dar um empurrãozinho. Se quiser dar um empurrãozinho, é forçação de barra, não é, Marcelo? Não é forçar a barra? No momento, você está preso ao balão. Então, diga, não. O que você fez para renunciar ao balão? Se você diz, não, eu não estou preso em nenhum balão. O que você fez? Eu meditava diariamente, eu pensava comigo mesmo, eu tenho que renunciar ao balão, eu tenho que renunciar ao balão, eu tenho que relacionar ao balão. Todas as minhas meditações dizendo que eu não haveria apego ao balão, etc. Ainda que eu lhe mostrasse um balão amanhã, você não diria que não queria o balão. Imediatamente eu ia permanecer apegado no balão. Não, você pode se mover com o balão, você pode brincar com o balão, como as crianças também fazem, mas você não deve se sentir preso a isso. Né? Então, o apego é o problema. Né? A dependência é o problema. Aqui não, eu fiz 5 anos de meditação para renunciar ao balão. Agora eu não quero nem ver um balão mais. Se for numa festa dele, um balão assim para mim segurar por um momento, eu digo, não, balão não, de jeito nenhum. Né? Eu renunciei ao balão, não quero mais saber de balão. Né? Não, não precisa de ter uma aversão a nada, né? A gente não precisa de combater o desejo através do desenvolvimento de aversão. A ideia é o equilíbrio, né? É simplesmente aquele espírito, né, de equanimidade. Você nem rejeita o balão, nem é atraído pelo balão. Mas se alguém te dá um balão, ou se a vida te traz um balão, você segura um balão e você aprecia o balão, né, sem maiores problemas. Né? Isso se chama o quê? Transcender o balão, que é melhor referido como sublimação do desejo, né? A sublimação do apego ao balão. Se antes o balão era o meu mestre, agora eu sou mestre do balão, eu transcendi o apego ao balão. Se o balão estiver aqui, ótimo. Se ele não estiver aqui, ótimo também. Isso se chama crescimento, amadurecimento. Mas este desapego, esta transcendência, esta sublimação não pode ser forçada. O desapego deve crescer, amadurecer na mente de um buscador. Qual é a diferença entre desapego forçado, né, e maturidade natural? O desapego forçado só pode ser o quê? Repressão ou supressão, né? Porque eu tenho que forçar ele, né? Eu tenho que ficar de olho nele, reprimindo aquele apego, aquele desejo. Assim, deste modo, forçadamente, reprimindo, né, a pessoa se tornará melancólica. Ela vai ficar com aquela cara, né? Aqui ele fala de um rosto de óleo castrol, que eu não conheço essa expressão, eu acho que ela não existe no Brasil, e na Índia eu não conheço também, não. Ficará com o rosto de óleo castrol. A expressão não. Então, eu pensei assim, óleo castrol, já ouvi falar desse óleo, mas deve ser alguma coisa que faz sentido lá na Índia, no sul da Índia. A pessoa fica com aquela cara chata, né? Sem sorrir, né? Não, eu renunciei o balão, eu soltei o balão, ele foi embora. E como é que você está? Eu estou assim, né? Com aquela cara, né? Aquela cara sem sorrir. Aqui os caras Por quê? Você vai... óleo de peroba. Por quê? Porque, no fundo, você não vai sentir eu transcendi, né? Eu transcendi este apego pelo balão, você vai sentir, eu perdi o meu balão, né? Você vai se sentir miserável, você não abriu mão do balão naturalmente, você se forçou, né, a
abandonar o balão e você se sente miserável. Ele fala, aproveitem vocês, os grihastas, vocês que são pessoas do mundo, vocês podem desfrutar de tantas coisas, tantos balões, vocês podem ir ao cinema, fazer piqueniques, viajar, ir em hotéis, né? Ir na praia. Eu não posso fazer nada disso, por quê? Porque eu virei um sannyasi, eu me visto desta cor laranja, né? E se eu tentar entrar no cinema, os caras me barram e falam assim, oh, proibido. O senhor é um Swami Ananda, né? Você não é permitido o entretenimento, né? Essas coisas não são para você, envergonha-se, né? Então, o Swami nem tenta, né? As pessoas sabem, não, isso eu não posso, mas vocês que estão no Grihastha Ashram, né? Aproveitem até que vocês façam essas coisas somente para, né, ser cordial com seus familiares, né? Às vezes eu sou convidado a algum evento social, né? Aí eu pergunto a Silvia, quantas vezes já rejeitei? Aí ela fala, não, já há muito tempo, então não. Então, dessa vez eu vou para não criar um clima chato, né? Então, por diplomacia, né, para manter as coisas, você vai. Aí, quando eu vou, me diverto sempre, entendeu? Tem que ir. Não, é melhor ir, senão pode criar um ambiente meio chato. Então, tá, então eu vou lá. E se eu vou, eu quero me divertir, né? Jogar a conversa fora, falar bobagem. Não vou falar de Vedanta. Vou ficar fazendo estupidagem, né, como eu gosto de fazer. Portanto, a pessoa tem que crescer gradualmente e até ser incentivada à espiritualidade, né? Aqui ele fala religião e a filosofia. A religião é o Karma Yoga, a filosofia, muitas vezes, eles colocam, né, como o Jnana Yoga do Vedanta. Não é realmente uma filosofia, mas frequentemente é dito ser uma filosofia. A religião deve ser encorajada. Krishna, ao dizer Josaet, significa que um Jnani deve, através de um professor religioso espiritual, deve ser persuadido, pois Josaet é persuadir e encorajar. Então, o Jnani, ele sendo um professor, o papel dele, né, o papel dele é encorajar as pessoas a viverem naturalmente, crescerem gradualmente, né, persuadindo as pessoas a viverem, encorajando elas, né, a aprenderem as lições gradualmente, né? Você não desista de todas as suas ações, tem mesmo as ações mundanas. Algumas pessoas podem dizer, Swamiji, no meu caso, não é uma questão de desistir ou abandonar, porque eu ainda nem comecei, como eu vou abandonar, né, os meus balões, né? Mas se você está fazendo, não desista. E se você não está fazendo, mantenha alguma prática religiosa. Pelo menos pratique o Gayatri e não desista de um dos maiores mantras do mundo. Não desista, não o abandone. Não o abandone dizendo mantra, mantra é uma ação religiosa, rituais, né? Nós do Vedanta Brasil, rituais são para os iniciantes, né? E aqui Swamiji está falando, não seja snob, né? Faça os seus pujas, faça os seus rituais. O mantra Gayatri, que é maravilhoso, segundo dizem, né? E por ser um dos melhores mantras, não desista, faça puja, japa as well, recitação devocional. Deve estar lá, faça puja, etc, etc. Deste modo, o que como é que essa palavra significa? Persuadir. Deste modo, o que um persuador, né, que José, um exército deve persuadir todas as pessoas a fazer. O que eles devem persuadir
outras pessoas, né? Então, o Grihastha Yani, desculpa, eu não tinha lido tudo. Um Grihastha Yani, o que é um Grihastha Yani? É um que está em contato com a sociedade, interage com a sociedade, vai nos aniversários da família, tem filhos, tem empregados, tem colegas de trabalho. Ele deve viver a vida dele. Ele é um Yani, mas ninguém precisa saber que ele é um Yani, né? E nem tinha uma pessoa no Vedanta Brasil hoje, né, fazendo propaganda, né, de que ele é um Yani, né? Ninguém precisa saber que você é um Yani. Os caras que são realmente Yanis, eles não ficam declarando isso abertamente, fora de contexto. Um Grihastha Yani, um Yani que vive no mundo, não deve estar por ali criticando, julgando, né? E deve simplesmente motivar, persuadir as pessoas a fazer o quê? A viver a vida delas, né? E crescer, né? Fazendo os seus papéis, seus deveres, uma certa atitude e compreensão religiosa e espiritual. Todos devem ser persuadidos a interagir com a sociedade. A sociedade, o mundo é uma escola, como nós sabemos, né? Então, todos devem ser persuadidos a entrarem na escola. Não é assim nos dias de hoje, você vai para a cadeia se você não leva seus filhos para a escola. A vida é uma escola. As pessoas devem ser persuadidas, encorajadas a interagir com o campo, viver e crescer. É o único modo de crescer é se matricular na escola da vida, né? E tem pessoas que querem ficar em casa jogando no computador o dia inteiro, como se isso fosse realmente uma alternativa a viver a vida, né? E como é que o Yani, o Grihastha, o Yani que vive na sociedade, deve persuadir as pessoas a viverem participando do mundo, né? Como é que ele vai fazer isso, né? O Yani, ele é um Grihastha Yani, ele vive na sociedade, né? Ele está interagindo com o campo, e ele sabe da importância das pessoas não ficarem paralisadas em tamoguna. Então, ele vai incentivar as pessoas a viverem, interagirem e, né, na medida do possível, né, introduzindo conceitos básicos, né, de que a pessoa deve seguir a observação, deve observar e seguir o Dharma, né? Mas como é que ele vai fazer isso? Porque ele não vai ficar, né, fazendo como se diz, speakers, lectures. Como se diz lectures, Marcelo? Então, ele não vai ficar fazendo discurso para as pessoas toda vez que ele vai no aniversário. Ah, não, eu vou falar com você. Agora eu vou falar para vocês a importância de Ishvara e do espírito, e você compreende as ações que você não tem controle. Proselitismo. Então ele não vai fazer isso. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai ficar encorajando, né, as pessoas, né, a agirem, e agirem de modo dármico? Através do seu exemplo, né? Então, esse Grihastha Yani, ele quer, né, liderar ou modelar a sociedade através do seu exemplo, como nós vimos, né? Então, ele vai permanecer engajado na sociedade, vivendo de modo alegre, de modo feliz, fazendo os seus papéis, observando o Dharma, né? E demonstrando para as pessoas que este é o melhor modo de viver e crescer naturalmente. Dizendo a verdade, jamais dizendo a mentira, né? Pelo menos quando você estiver em frente a seus filhos, né? Felipe e família, quando você estiver em frente às suas filhas, não diga mentira, porque se você ficar mentindo na frente delas, depois você não vai poder dizer para elas que não pode mentir, né? Porque se você mentir na frente das suas filhas, você vai criar enorme confusão e irá cancelar ou anular anos de conselhos que você deu às suas filhas a respeito do não mentir, né? Simples.
Krishna afirma que um Grihastha Yani deve persuadir não por mero conselho verbal, não é blá, 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 mas ele mesmo deve servir de exemplo. Shankaracharya não requer nenhuma puja, nenhum ritual espiritual. Por quê? Porque, de acordo com a escritura, um sannyasi não precisa de fazer rituais, nem físicos, nem verbais, nem mentais. Sendo que Vigraha Puja, da imagem da divindade, né, não é absolutamente necessário para um sannyasi. Então, um sannyasi, ele não precisa fazer atividades nenhuma. A única coisa que é esperado de um sannyasi é o Shravana, Manana e Nididhyasana. É o estudo, contemplação, reflexão nas escrituras dos Upanishads e do Bhagavad Gita, né, sob orientação de um guru que esteja lá no ashram, né, os professores. E assim, o Yani, o Grihastha Yani, ele deve persuadir os outros também através do seu exemplo. Mantendo o compromisso com a sociedade e com toda sinceridade e alegria, realizando a ação do fundo do seu coração. Ok. Ok, meus queridos, eu vou parar aqui porque hoje eu não estou muito bem. Estou com alguma coisa, como se eu tivesse... Tem que fazer algumas coisas na cidade. Ok? Mas eu posso responder 5 minutos de perguntas se alguém tiver alguma coisa para falar. Como nós não temos o Felipe II, e como o Silvio Bonfa se tornou um Silvio sábio, ele está quietinho, sem fazer perguntas, não sei por quê. Então, nós perdemos a nossa equipe de perguntadores. O Sidem também já está em Samadhi desde o início, não faz mais pergunta. Professor, por enquanto, estou tranquilo. Se surgir dúvidas, com certeza aí mas eu estou absorvendo bem aí, tá? Muito bom, muito obrigado. Ok, ótimo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. Obrigado a todos vocês. Namastê e até sábado, Ishvara permitindo. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya,
a consciência, existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishvara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.